movimentos eles devem ser curtos, realizados de forma sequencial, tá? E mantendo a mesma pressão do início ao fim. Então, isso são características fundamentais e essenciais para a gente ter uma boa aplicação com o roller, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, tem que ser aplicado por quadrantes. Por que eles falam que tem que ser aplicado por quadrante? Para justamente você não fazer uma extensão muito grande de aplicação. Mas eu dou uma dica para vocês, tá? Que eu sempre falo para as minhas alunas. Eu mostro sim que a gente tem que fazer um quadrante, mas na verdade o nosso movimento ele tem que ser o tamanho de 2 cabeçotes. Então, no roller, gente, o movimento ele sempre vai ser linear. Eu nunca vou fazer, por exemplo, curva com ele, então isso é um erro. Eu tenho sempre que, deixa eu vir um pouquinho mais para trás, que eu acho que a iluminação fica melhor. Aqui, tá? Eu sempre tenho que fazer o quê? A aplicação dele de forma linear. Eu não posso fazer curvas, tá? Toda vez que eu faço uma curva, o que vai acontecer? Eu vou, na verdade, rasgar a pele do meu paciente, eu não tô perfurando, tá? Então, ele tem que ser aplicado de forma linear, em linhas retas. Então, nós vamos fazer a aplicação dele na horizontal, na vertical. Então, na vertical, na horizontal, na diagonal e diagonal. Por que eles falam de quadrante? Porque a gente tem que fazer a aplicação no rosto, a indicação, uma aplicação em torno de 2 cabeçotes, tá? Mas eu não preciso fazer aquele quadrante, isso é de forma mais didática para a pessoa entender que ela precisa fazer a extensão de 2 cabeçotes na face, tá? Eu posso e antes de falar, né, como que eu indico, né, para vocês, né, para não se perder, tá? Eu posso sim fazer essa aplicação, né? Esse vai e vem, certo? Aí vou mudando ali. Por que ele quer uma extensão de 2 cabeçotes, gente? É justamente para não ter uma aplicação muito longa de uma extensão para outra, tá? Isso é importante. E aí o que acontece quando a gente pega e faz isso aqui, ó? Eu vou microagulhar de um lado para o outro. Eu não vou ter uma pressão uniforme do início ao fim. Então, eu vou acabar produzindo uma pressão maior em uma região e uma pressão menor em outra região. Provavelmente no início uma pressão maior e no final uma pressão menor, tá? Então, essa é a diferença, né? Essa é o porquê que a gente faz em quadrantes, tá? Então, vamos entender uma coisa aqui. Eu preciso fazer o quadrante, porque o que eu vejo? Muitas vezes vocês se perdem. Aí vocês não sabem se vocês fizeram para a direita, para a esquerda, porque ainda tem que contar. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês façam toda meia testa, tá? Faz toda a meia testa na mesma direção. Então, todas as passadas aqui, na vertical, 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 e depois você vem horizontal, 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 vem diagonal, diagonal, e se tiver que deixar mais curtinho o movimento, você deixa mais curtinho, tá? Aí me perguntam bastante assim, Débora, por que tem que fazer essas 4 direções? Pra gente ter uma uniformidade nas ponturas, porque senão eu vou ficar fazendo pontura, se eu fizer só numa direção, muitas ponturas no mesmo lugar, e não é isso que eu quero. Eu quero fazer várias ponturas no tecido todo, né, em locais diferentes, tá? Então, é basicamente por isso, certo? Então, eu posso sim fazer todos, por exemplo, meia testa, todos os lineares, todos os verticais, depois todo horizontal e depois todo diagonal. Ficando sempre atenta que tem que ser o tamanho de 2 cabeçotes, tá? Cada movimento, cada direção. Eu não posso ter uma aplicação, por exemplo, do início ao fim aqui da minha testa, tá? Senão eu não vou ter essa pressão uniforme.